Olá, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu quero falar nessa live rapidinho aqui que vagou um espaçozinho sobre o câncer, como eu coloquei aí em cima para vocês, né? Então, sobre os alimentos que podem prevenir o surgimento de câncer e os possíveis alimentos que podem favorecer, cooperar para o surgimento de câncer também, né? Hoje a gente tem visto muita coisa na mídia, né? Cada dia surgem estudos novos e graças a Deus por isso, porque através disso a gente consegue o quê? Ter uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Tanto é verdade isso que a estimativa de vida ela está se aumentando, ela tem se elevado ao longo dos anos, né? Que é isso que a gente vê. Antigamente as pessoas tinham uma perspectiva de vida muito inferior ao que se tem hoje, justamente porque a medicina evolui e com isso melhoram os tratamentos de saúde também. Mas antes de a gente falar de tratamento de saúde, vamos falar um pouquinho sobre de prevenção de saúde. É isso mesmo. Tá? Quando a gente fala de câncer, né, a gente assusta, as pessoas elas falam, os mais antigos, aquela doença ruim, né, essas coisas assim. Então o que acontece? É uma doença que tem elevado em grande quantidade, ela tem se alastrado, as pessoas hoje em dia não existe mais uma população que seja mais agravada pelo câncer, né? Não é só mais os idosos, não é mais as mulheres, na verdade a gente vê crianças, né, e crianças de idade baixa mesmo, com 2 anos de vida, que acabam tendo problemas já com câncer no início da sua vida, tá? Mulheres que durante a gestação descobrem um tumor, descobrem um câncer, tá? E o que a gente tem que fazer então frente a tudo isso, né? A gente tem que pensar na prevenção dessa doença, né? E aí a gente tem vários mitos e várias realidades que são difundidas por aí. Ah, porque a água que passa por aqui em Arapongas, na nossa cidade, tem um lençol freático, tanta coisa que as pessoas falam por aí, mas vamos pensar em coisas que têm, sejam elas ou não verdadeiras, mas vamos pensar em coisas que tenham embasamento científico, né? Vamos pensar em coisas propriamente ditas como cancerígenas ou não. Para começar, eu queria falar com vocês sobre o adoçante, tá? A gente vê que o adoçante, ele vem crescendo o uso dele em grande quantidade, né? Então, o adoçante, ele foi feito para quem, esse adoçante? Foi feito para a pessoa que tinha diabetes, né? Só que com o passar do tempo e dos cuidados que nós queremos fazer com a alimentação, o que acontece? Todo mundo começou a usar adoçante. Querendo ou não, porque às vezes tem produtos que você compra que é intrínseco, vem dele esse uso do adoçante lá da indústria. E aí o que acontece, gente? Acontece que muitas vezes você está consumindo um produto totalmente ruim para a sua saúde, tá? Então você está consumindo um produto horrível que te causa doenças. Por quê? Adoçantes artificiais, eu vou colocar nomes aqui para vocês, eu não vou dar nome de marca porque eu não posso, mas eu vou dar nome das substâncias e aí vocês vão lá no rótulozinho de vocês e procurem, tá? Adoçantes artificiais como aspartame, ciclamato sódico ou ciclamato monossódico, sacarina sódica, tem estudos ligados a desenvolvimento de câncer, sim, principalmente de câncer de cólon retal, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Ah, Juliana, mas eu compro um iogurte light. Mas, criatura, você compra iogurte light por causa de quê, né? É para não ter gordura ou é para não ter açúcar? Porque se não é para não ter açúcar, você pode comprar um adoçante natural. Olha, desculpa, um iogurte natural. Você não precisa comprar um iogurte light, tá? E quem disse que a gordura do leite, do iogurte faz mal para a saúde, tá? Ah, o professor Luiz. O professor está perguntando assim, ó, li que o xilitol não é mais tão indicado como antes. Voltamos ao stevia. Então, o xilitol, na verdade, ele foi lançado por quê, né? Um dos principais, público-alvo do xilitol, professor, quem que era? Eram as crianças que tinham autismo, tá? Por quê? Ele é um adoçante natural, mas ele não deixa produzir moléculas de açúcar, de energia para o cérebro. Então, eu não bato de frente com o tratamento médico do neuropediatra. Porque não adianta nada um neuropediatra me dar um medicamento para diminuir
a hiperatividade da criança, sendo que eu dou muito açúcar, muito alimentos que formam açúcar para essa criança. Então, o que acontece? A visão do xilitol era essa. A visão do xilitol não era outra, não é para emagrecimento, não é para controle de glicemia de forma nenhuma, tá? E aí, viram-se que ele é bom para quem? Para isso, ele não é bom para outra coisa também. Então, na verdade, tudo que é modismo, muitas vezes, lançou agora, todo mundo vai usar. Não é assim, eles têm indicações específicas. Voltamos à estévia sim, né? Mas a estévia pura, que é outra coisa também, porque o pessoal fala assim pra mim, Ju, eu comprei uma estévia e é super fácil de tomar ela. Mentira, então não é estévia pura, porque estévia pura é difícil de agradar o paladar sim, tá? Se você, a estévia, ela nossa, 800 vezes mais do que açúcar, do que molécula de açúcar. Então, quando eu uso estévia em excesso, ou eu pingo mais gotinhas, ou eu coloco um pouquinho do pozinho a mais, ele fica totalmente amargo a boca, porque o extremo do doce é o amargo. Então, aí por isso que amarga a minha preparação, tá? Por isso que quando vai fazer bolo, minhas pacientes mesmo que estiverem assistindo vão saber disso. Quando eu falo sobre, vamos fazer uma preparação, fazer uma receitinha que eu dei, quando a estévia eu uso só metade, porque a estévia ela amarga em excesso, tá? Mesmo a estévia pronta para forno e fogão, se usada em excesso ela vai amargar. Então, é complicado isso, e a gente tem que pensar o quê? Se eu não tenho necessidade de usar um adoçante, eu não preciso usar, tá? Usa quem tem necessidade. Eu sempre digo isso para os pacientes. Eu tenho pacientes, por exemplo, que tem problema de colesterol muitas vezes, ou tem algum outro probleminha de saúde, mas são magrinhos, sabe? Não tem alteração de glicose, estão fechadinhos no diagnóstico deles. Para que esse indivíduo vai usar adoçante? Fala para mim. Então usa um açúcar melhor. Usa um açúcar de coco, por exemplo. Mas açúcar de coco continua sendo açúcar. Sim, ele continua sendo açúcar como o próprio nome dele diz. Mas quem já provou açúcar de coco sabe muito bem que ele não tem aquele paladar adocicado, tá? E depois é caro, então a gente usa pouco também. E aí o que acontece? Ele não tem alteração na liberação de insulina. Tá? Ele não faz liberação na curva. Então, o que acontece? Eu não faço aquelas alterações na minha insulina, então eu ajudo também no tratamento da resistência à insulina, quando eu utilizo o açúcar de coco em pequenas doses, em pequenas quantidades, tá? Então, é muito importante você pensar, porque eu vou te falar uma coisa, contar uma coisa para vocês. Quais são os sintomas do uso excessivo de adoçantes artificiais? Então, lá da sacarina, do aspartame, do ciclamato monossódico ou ciclamato sódico. Vou dar alguns exemplos para vocês. Dores de cabeça. Então, eu não tinha dor de cabeça antes, comecei a usar mais adoçante, estou com dor de cabeça. Mal-estar, alterações de humor e até mesmo diarreia. Então, toma cuidado, gente, tá? Tem pacientes que chegam aqui no consultório que o médico prescreve para vir, né? Pede para vir ao nutricionista, porque a pessoa precisa perder peso porque a pressão não está controlando a pressão arterial. O que acontece com essa pressão arterial? Você vai perguntar o que a pessoa usa no dia a dia. Eu tinha uma paciente, fora de brincadeira, gente, ela despejava de 20 a 30 gotas de uma vez no copo ou na caneca do leite de adoçante à base de aspartame e ciclamato. Como é que vai controlar essa pressão? Se a gente está falando, ciclamato sódico, tem o quê? Sódio. Sacarina sódica, tem o quê? Tem sódio. Então, isso tudo faz o quê? Uma retenção de água dentro das células e faz um aumento da pressão arterial também, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, eu acho que eu uso algo bom, mas que me faz muito mal e ainda me aumenta o risco de câncer, voltando lá para o nosso tema central, tá? E aí, eu tenho os malefícios de todo esse produto que eu pago caro, que não é barato. Tá? Que ao invés de eu fazer um iogurte em casa, por exemplo, ou de comprar um iogurte mais natural, porque graças a Deus a nossa cidade tem lojas de produtos naturais excelentes e eles vendem produtos naturais bons, iogurtes bons, né? Que são aqueles com tempo de vida curtíssimo, tá? Ou então vende também os fermentinhos chamados de BioRich, tem outras marcas também que a gente só adiciona no leite de saquinho, tá? Não é leite esterilizado, não, é só pasteurizado mesmo, tá? Pra gente poder produzir o iogurte na casa da gente, né? Na nossa casa aí. E aí adiciona o quê? Adiciona um pouquinho de açúcar de coco por cima. Ou não tenho nenhum problema de saúde, adiciona um pouquinho de mel, de flor de laranjeira, que é uma delícia, tá?
com uma fruta, com morango, que agora é época, com uma banana que eu tenho em casa. Então, usar o quê? Uso do que eu tenho disponível, mas para ter saúde, não para me fazer mal, tá? Então, começar a pensar sempre nisso, no benefício de ter saúde, tá? E aí, a gente para pensar muitas vezes nas frutas, verduras e legumes como fatores que eles inibem o surgimento de câncer. Mas vem a questão do agrotóxico, né? Nós temos sim os alimentos orgânicos. Alimentos orgânicos tem algumas coisas que as pessoas falam para mim. Falam, Ju, alimento orgânico é caro, alimento orgânico não é fácil de encontrar. Mas, gente, já tem, né? Já tem alguns mercados. A gente consegue encontrar orgânico nas feiras de domingo de manhã, de quarta-feira à noite aqui na nossa cidade. E eu gosto muito de frisar. Vocês podem ver nas minhas publicações quando eu vou à feira nos domingos. Valorizem o pequeno produtor, tá? Valorizem o pequeno produtor. Na feira não é caro legume e verdura, tá? Frutas. E a gente consegue o quê? Dar valor àquele aqui da nossa terrinha mesmo, da nossa cidade. E da nossa região também, porque vem agricultores da nossa região toda na feira também para participar da feira aí, tá? Mas, Ju, de tudo, eu comprei fruta, verdura e legume, não sei se é orgânica, aí o que eu faço com os agrotóxicos, tá? Os agrotóxicos são complicados, por quê? Porque dependendo do tipo de agrotóxico, ele permeia, ele passa por dentro da casquinha da fruta, né? Aí as pessoas falam assim, vão tirar a casca de tudo, adianta? Tá? Porque se ele passa, tá lá na polpa da fruta já. Como é que a gente faz, né? Então, assim, primeiro de tudo a gente reza, né? Eu digo assim, vamos rezar bastante para não ter nada, né? E aí a gente tenta trabalhar um pouquinho. Eu fiquei muito contente com uma publicação, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui, do Conselho Federal de Nutrição de hoje. Lá no Face deles, eles colocaram, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, CFN, que graças a Deus, aqui no Brasil, foi proibido o uso de um tipo de agrotóxico que lá nos Estados Unidos já é proibido desde 2009. Então, veja como nós estamos anos atrasados quanto a isso, tá? E aí, antes que o pessoal venha falar, porque tem uns que são do contra sempre, eles falam assim, mas se não fosse os agrotóxicos, o mundo tinha morrido de fome, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pode até ser, tá? Mas em contrapartida disso, o povo tem morrido ao longo do tempo, né? Por quê? Porque o câncer não vem da noite pro dia e mata muitas vezes. Às vezes ele vai consumindo as pessoas aos poucos, tá? E tem pego crianças, não tem mais idade, não é só mais idoso, igual a gente via antigamente, tá? Cadê a publicaçãozinha que eu quero achar para mostrar para vocês? Que foi super... Aqui. A substância, então, desse agrotóxico, que era utilizado em várias culturas, né? Como, por exemplo, de amendoim, de arroz, tomate, banana, a Anvisa proibiu. Louvado seja Deus por isso. Então, a substância é o carbofuran 3%, tá? E como as Nutris colocaram ali em publicação, Deus seja louvado. E realmente, Deus seja louvado por isso, porque é um ganho pra gente em questão de saúde sobre isso, tá? Então, a gente já começa a ter melhoras aí em tudo isso. Bom, aí vamos falar um pouquinho da soja, né? Algumas pessoas consomem muita soja. Vou lá, compro soja, cozinho e como em casa, né? Outras nem tanto, outras são contra a soja. Eu, particularmente, não uso soja, tá? E tenho um pouco de medo em indicar soja pela alteração hormonal que ela pode fazer, pela presença de transgênicos que tem na soja. Então, desculpa se tiver alguém assistindo que seja produtor de soja, mas eu tenho um pouquinho de receio com a soja, sim, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de carne processada. E aí eu quero lembrar vocês de uma coisa. As carnes processadas, então, por exemplo, quando você compra essas carnes prontas, assim, quando você compra salsicha, sei lá o que, esses processados todos, 50 gramas, saiu um estudo mostrando que 50 gramas de carne processada dia aumenta em 15% o risco de câncer.
É bastante, hein, gente? 15% do risco de câncer aumenta com o consumo de 50 gramas. 50 gramas, cadê vocês? É um tantinho assim, ó, tá? Porque 80, 90 gramas dão a palma da minha mão, por exemplo. Então, é quase que metade disso daqui. É pouca coisa para muita coisa ruim na saúde. E aí, a gente se pergunta, o que eu faço então? Né? Faz o que eu sempre falo para vocês aí nos videozinhos. Coma comida de verdade, né? Compra carne de verdade, né? Não fique comprando. Ah, Juliana, mas a carne tá cara. Concordo com vocês, a carne tá cara mesmo, né? Mas vamos pro ovo. Ah, mas o ovo também ficou caro. Mas espera aí, o seu refrigerante é caro e ainda te leva a câncer, né? Excesso de açúcar leva a câncer, por quê? Excesso de açúcar aumenta peso. Se aumenta peso, obesidade é fator de risco para câncer, tá? Mas Juliana, eu uso refrigerante light. Ai, que lindo pra você. Mas eu acabei de contar os malefícios que o adoçante faz pra saúde. E a indústria alimentícia, ela não quer saber da tua saúde, ela quer vender. O objetivo da indústria alimentícia é ganhar dinheiro, tá? Se você vai ficar doente, se você não, o problema é seu pra eles. Então, o que acontece? Pense sempre na tua saúde, tá? Ah, mas eu não tenho tempo de fazer suco. Mas quem falou, santo Deus, que é para tomar suco todo dia, né? Toma suco não, compra fruta, compra uma maçã, uma banana, sei lá, compra fruta da estação para ser mais barata e mais rica em nutrientes e coma a fruta. Aproveite todos os benefícios que essa fruta tem e tome água. Ah, mas água não tem gosto de nada. Mas espera aí, né? Não tem como eu querer te ajudar se você não quer abrir mão de nada na sua vida também, tá? Se você nasceu assim com essa ideia e vai morrer assim, então, olha, não tem quem mude o seu comportamento, então, frente aos alimentos aí, frente à sua saúde, né? E as carnes, então, processadas, vamos voltar lá na carne processada. A carne processada, vamos dar nome para essa carne, então. Salsicha, presunto, blaquete de peru, peito de peru. Gente, peito de peru é a pior enrolação, embromação que existe, né? Porque veja só, peru não é rosa, tá? Quem já comeu peru sabe que peru é branco até para um marronzinho assim clarinho, meio escurinho, sei lá que cor que é aquilo. Porque não chega a ser um roxinho, não chega a ser um marronzinho, mas não é rosa nunca na vida. Para ficar rosa, me falem o que é aquilo? Corantes, tá? Paga caro o peito de peru porque não é barato, deve estar o quê? Uns 35, 39 reais o quilo, tá? Pra ficar doente, pra desenvolver um monte de alergia depois e não sabe o que é. Aí, nossa, eu devo estar virando adolescente, eu tenho de espinha na cara, né, que eles falam. Por quê? Porque tá comendo um monte de corante, um monte de conservante, um monte de coisa. Pra gerar bem aquilo, gente. A gente já teve acesso à indústria de queijo e a gente vê que, por exemplo, você compra um queijo fresco ou um queijo maturado, né, curado, quer dizer, desculpa, na feira, mesmo ele dentro da sua geladeira, ele não dura 2 semanas porque ele embolora todinho, tá? Mesmo queijo curado. Você compra uma mussarela, deixa na geladeira, você deixa a pecinha fechada, ela dura, ó, prazo de validade dela às vezes é de 6 meses, 1 ano. Por que isso? Porque é natural? Não. Porque tem conservantes lá dentro. É isso que a gente está dando para nossos filhos, é isso que a gente está dando para nossa família, até para mim mesma. É isso que a gente está fazendo, tá? E aí depois eu não sei por que tem tanta doença desse jeito, porque tem câncer tanto assim, né? Vamos focar no câncer, porque senão eu saio muito da ideia aí. Mas ó, para vocês terem ideia, os conservantes que tem dentro dos processados, são os nitratos e nitritos, eles levam ao surgimento de cânceres de estômago, tá? Câncer coloretal, é muito complicado lá no intestino, gente. Ah, mas aí Deus vai me abençoar, eu não vou ter nada não. Eles falam assim pra mim, né? Falo, vai fazendo teste, porque uma hora chega, né? E chega por quê? Chega porque a gente não se cuidou, porque a gente não se preveniu, porque a gente quis o que era mais fácil, o que era mais saboroso. E questão de sabor não tá ligado a não ter um alimento mais gostoso, né? Ah, mas eu não sei fazer outra coisa. Mas aprende, criaturinha, né? Aprende a fazer algo mais gostoso. A gente sempre tá dando receita, tanto eu quanto as outras nutris.
E depois é questão de acostumar o paladar a novos sabores. Muitas vezes a pessoa come tanta coisa doce que ela é como se ela mascarasse o paladar dela, as papilas gustativas na boca, e com isso a gente não tem resposta, tá? Então tudo é ruim, por quê? Porque eu como tudo doce. A pessoa que é acostumada a comer muito chocolate, por exemplo, chocolate ao leite, chocolate branco, que não é chocolate, né? Gordura hidrogenada ali dentro, quando ela vai comer um chocolate amargo, 70%, ela fala que horror, isso é horrível. Primeira vez pode ser horrível. Ela vai tentando, todo dia coloca um pedacinho e vai comendo, vai lá na boca. A hora que ela vê, passou um mês, para ela aquilo é uma delícia, ela não consegue mais comer o chocolate normal, tá? Ninguém é proibido de comer nada, eu não tô falando pra gente virar ET pra não poder comer nada diferente, tô falando que a gente tem que tirar do dia a dia, tá? Porque o que é esporádico não me faz mal, mas o que é diário me faz mal. Tem gente que come presunto e mussarela todo santo dia. A gente troca, né? Começa a usar, por exemplo, um queijo colonial, um queijo caseiro, um queijo curado, de boa qualidade, de boa procedência, na verdade, para também não vir cheio de micro-organismo lá dentro. Começa a colocar junto como recheio, então, um queijo desse com tomate, com orégano, né? E vamos lá. Esqueci de falar para vocês, quanto ao agrotóxico, gente, é complicado dos alimentos, né? Então, como é que a gente vai tirar agrotóxico do alimento? É muito complicado. Mas nos mercados tem para vender uns produtos que diminuem eles conseguem fazer um pouquinho da limpeza do que ainda está na casca desse alimento, tá? São produtos que eu não posso dar marca aqui, infelizmente, mas assim, são produtos que eles ficam em embalagens e eles colocam, você coloca na água e deixa de molho e depois você enxágua. Tá? E com isso você consegue diminuir um pouquinho essa carga de agrotóxico. Mas o que já entrou no alimento, tem jeito não. Tá? Então, se puder dar valor ao produtor local, você ajuda na questão do desenvolvimento socioeconômico da tua cidade e você ajuda na tua saúde. Tá? A Poliana me mandou um recadinho. Ô Poli, obrigada, tá? Um beijo pra você, tá bom? Bom, e vamos lá que a gente tem bastante coisa para falar do câncer, tá? A gente falou então do câncer, dos alimentos processados, então que eu acabei de falar para você. O modo de preparo das carnes também. Quem consome muito churrasco, gente, durante a queima do carvão é liberada uma substância chamada acroleína, tá? Na verdade, não só na queima do carvão, até na fritura também, né? Quando forma aquela fumaça, vai se formando. A acroleína é irritante de mucosa, tanto é que quando acontece isso, os olhos da gente, eles coçam, lacrimejam, né? Por conta disso. Você pode reparar, quem fica lá na churrasqueira, geralmente vai ter essa irritação no olho. Eu não tô falando de comer churrasco de vez em quando, tá? Por exemplo, a cada 15 dias, não é isso não. Eu tô falando que tem gente que come churrasco quase todo dia. E aí aumenta, assim, o risco de câncer, tá? Por isso que tem uma incidência muito grande de câncer, alguns tipos de câncer mais para o Rio Grande do Sul, porque é comum para eles, né, é habitual para eles o uso do churrasco, dessa queima do carvão e tudo, tá? E aí a gente passa essas substâncias, elas vêm para a carne aí, né, pela própria saturação dessa carne aí durante o preparo. E aí a gente sempre pede para tentar resgatar para a família preparações mais saudáveis, tá? É igual eu falo para os pacientes, não precisa fazer uma sola de sapato horrível também, que não tem o que fazer com aquilo, tá? Mas dá pra gente fazer o quê? Dá pra gente colocar um olhinho de coco para fazer. Juliana, mas meu paladar não dá certo pro óleo de coco. Então dá pra mim fazer, por exemplo, num pouquinho de azeite. Quem assistiu o videozinho hoje que eu coloquei a fritada de ovo, gente, super barato, fácil, gostoso, rápido, a gente não tem tempo às vezes no dia a dia. É um fiozinho de azeite, deixa aquecer um pouquinho e joga o preparo ali, tá? A banha também é uma boa de uma opção. Eu particularmente uso banha de porco na minha casa em pequenininhas quantidades, tá? Por quê? Porque o excesso faz mal, mas o excesso faz mal tanto quanto o óleo de soja em excesso faz mal, o óleo de milho, o óleo de canola, tá? Até porque na banha o que aconteceu? Matou o porco, derreteu a banha, coou, pôs num potinho e tá pronto, tá? Para você tirar óleo, né, de soja, de canola, de milho, você tem que usar solventes. Solventes também fazem mal para a saúde, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem lá
pra gente falar ainda? Bom, gente, eu acho que era isso, mas o que mais me preocupa hoje em dia é o adoçante, tá? Porque as pessoas, elas estão nesses modismos, né? Que eu compro iogurte zero de açúcar com adoçante, que eu compro refrigerante zero, né? Zero, é zero mesmo, zero de saúde e 1000 de malefícios, de certo, né? Então me preocupa muito isso, né? E o ganho de peso, porque a obesidade, ela tá ligada a surgimento de câncer. Então, toma cuidado, tá fora do teu peso, né? Teu peso geralmente sempre foi, digamos aí, uns 5 quilos a menos, de repente eu engordei esses outros 5 quilos. Gente, procura atendimento, né? Procura um profissional para poder te ajudar, porque isso é preocupante. E o câncer tá se aumentando e não tá escolhendo. O câncer não escolhe faixa etária, não escolhe mais idade, não escolhe mais sexo. Então, tomem cuidado, tá bom? Deixo um beijo para vocês, um beijo pro pessoal que tá assistindo, que participou aqui com a gente também, tá? Até a próxima vez, que a gente tiver um tempinho aqui, eu volto com vocês.